O Amazonas precisa quitar sua dívida com o interior. Escrito por Samuel Hanan e Jorge Henrique de Freitas Pinho. O Amazonas é hoje um estado dividido. Sofre de uma segmentação que se assemelha à segregação. É uma divisão de caráter eminentemente econômico, responsável por enorme e clara discrepância na qualidade de vida entre os moradores da capital e os moradores dos 61 municípios do interior. Uma triste realidade que a maioria dos governantes não foi capaz de alterar. Existe, é claro, forte desequilíbrio na distribuição da população, pois Manaus, que ocupa apenas 0,70% da área territorial amazonense, concentra mais da metade, 53,4%, da população do estado. Os outros 46,6% estão espalhados pelo interior, que corresponde a 99,3% da área territorial estadual. Não existe nada parecido nas outras 26 unidades da federação. Esse descompasso, acentuado ao longo do tempo, é uma das maiores causas do aprofundamento do fosso existente quando se compara os graus de desenvolvimento da capital e do interior, por conta da falta de visão da maioria de nossos governantes. Os indicadores econômicos são incontestáveis. Em Manaus, se concentram 75% do Produto Interno Bruto, PIB, estadual, enquanto todo o interior registra apenas 25%. A renda per capita dos moradores da capital é de R$ 63 mil por ano, 3 vezes maior que a renda per capita dos amazonenses do interior, de R$ 21 mil por ano, ou seja, pouco mais de um salário mínimo por mês. Além disso, praticamente todos os indicadores sociais do interior estão muito abaixo dos registrados na capital e dos mínimos aceitáveis. O avanço da pobreza fora de Manaus é avassalador. Tal situação é injusta e inaceitável. E esse quadro não será alterado via promessas ou compromissos de construção de novas escolas, mais unidades de saúde, de delegacias de polícia e quartéis, tampouco de casas populares. O ponto de inflexão reclama a definição e implementação de novas políticas públicas, coordenadas e de médio e longo prazos, econômica e socialmente responsáveis. Para isso, é importante reconhecer os erros do passado e aprender com eles para que não sejam repetidos, ainda que em outros formatos. Fundamental uma reflexão profunda de todos os fatores responsáveis pela grave situação atual. O governo amazonino Mendes, 1995 a 2002, mexeu na ferida. Priorizou de forma gradual mudanças estruturantes nas políticas públicas, visando reduzir o fosso socioeconômico entre capital e interior. Não era uma opção, mas uma obrigação moral. O marco legal para a mudança estava no artigo 49 do Decreto-Lei nº 288/67, de 28 de fevereiro de 1967, que condicionou a eficácia, efetividade do gozo da renúncia fiscal dos tributos federais à obrigatória renúncia fiscal estadual, do ICMS, seu mais importante tributo, e de renúncia fiscal municipal, o ISS, igualmente seu mais expressivo tributo. Ficava claro que se o governo estadual não atentasse para os efeitos daquela norma legal e não buscasse formas de compensar a população do interior, estaria inaugurado o nascedouro das injustiças, hoje insuportáveis. Foi o que aconteceu. Todos os governos estaduais falharam, inclusive o primeiro mandato de Amazonino, pois as renúncias foram proporcionadas por 100% da população do estado e os benefícios socioeconômicos decorrentes do desenvolvimento acabaram restritos, em sua quase totalidade, à população da capital. O descompasso na renda per capita é o maior exemplo disso. O governador José Bernardino Lindoso, 1979 a 1982, antecessor de Amazonino, também percebeu o problema e tentou compensar o interior. No entanto, talvez pelo ineditismo, seus auxiliares não o entenderam, e nada avançou. Mais adiante, durante o período de 1995 a 2002, o governador Amazonino Mendes, o secretário de Fazenda e depois vice-governador, Samuel Hanan, e alguns outros secretários e assessores
perceberam e apontaram a magnitude da diferença entre o desenvolvimento da capital e do interior e passaram a repensar o Estado sob nova ótica. Trataram de buscar a implementação de novas políticas públicas, não apenas para reduzir as desigualdades, capital versus interior, mas para também recuperar e expandir a economia do Estado, em situação bastante fragilizada à época. O país vivia o momento do governo FHC, permeado por crises internacionais e com alguns dos seus ministros de visão míope e distorcida sobre os estados da Amazônia. Assim, concentrando esforços para a superação das crises internacionais, o governo federal não deu à região a prioridade necessária, o que só aumentou as dificuldades enfrentadas pelos governadores amazônicos. Ainda assim, o governo amazonino definiu prioridades, formatou ações e vários êxitos foram alcançados, como a nova Lei de Incentivos Fiscais do Estado, Lei nº 2.390, de 8 de maio de 1996, que ficou conhecida como Lei Hanan, a qual dinamizou o Polo Industrial de Manaus, PIM, atraindo muitas empresas internacionais de grande porte e proporcionando a expansão de muitas outras grandes e médias indústrias. A economia cresceu e o PIM ficou mais sólido e pujante. O acerto era evidente. No bojo da nova lei, a primeira compensação para o interior foi a criação do FTI, Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviço e Interiorização do Desenvolvimento do Estado do Amazonas, com recursos do próprio PIM, hoje gerando recursos financeiros da ordem de $500 milhões por ano. Houve ainda a implantação do terminal de soja em Itacoatiara, viabilizada com a participação acionária minoritária do governo e sem nenhuma interferência na gestão, por meio de joint venture, formada com grupo privado de grande porte, especializado na produção de soja em Mato Grosso. Com isso, criou-se uma alternativa muito mais barata para o escoamento da soja produzida no Centro-Oeste e, até então, escoada unicamente pelo Porto de Paranaguá, no Paraná. Anos depois, o Estado vendeu sua participação para o sócio privado, conforme estava predeterminado e previsto na lei. O governo amazonino também estabeleceu negociações duras e prolongadas com o governo federal para que o aproveitamento do gás natural de Urucu permanecesse no Amazonas, contrariando o desejo do governo federal de construir um gasoduto de grande porte de Urucu até Rondônia e de lá para o centro-sul do país. Isso possibilitou a criação do arcabouço legal para o monopólio estatal de transporte e comercialização dentro do Estado e, logo a seguir, a criação da Cigás, com maioria da capital votante estatal por força da legislação. O principal argumento de sustentação do governo do Estado estava no fato de se tratar de recursos não renováveis e, portanto, a riqueza deveria ser toda gerada no Estado. Na ocasião, já ficou claro ao governo estadual que a segunda Zona Franca poderia ser a de óleo e gás natural, com a vantagem, agora, de ser instalada no interior do Estado. Em outra frente, já estava cristalizada a necessidade de descentralizar o ensino superior, disseminando o conhecimento pelas cidades do interior. Daí, derivou a criação da Universidade Estadual do Amazonas, UEA, no mandato de 1995 a 2002. Hoje, após mais de 20 anos, o sucesso da iniciativa é reconhecido e 80 mil jovens já se graduaram na Universidade Estadual. Muitos cursos de graduação, pós-graduação e mestrado foram criados e estão em funcionamento. O resultado é a construção de uma nova elite intelectual na capital e no interior do Estado, promovida pela universidade, autônoma, financeiramente equilibrada, com recursos financeiros originários do PIM e sem dependência do governo estadual. Estava, então, estabelecido o tripé do desenvolvimento saudável: recursos naturais, recursos financeiros e, em formação, os recursos humanos, fundamentais para o desenvolvimento. Os êxitos dessa empreitada não tardaram a aparecer e a ganhar reconhecimento. Os números traduzem isso. O PIB do Estado saltou de 1,88%, 1994 a 95,
para mais de 2,50% do PIB nacional, 2002, implicando em mais de 14 bilhões de dólares por ano que passaram a circular adicionalmente no Estado. O mesmo aconteceu com o crescimento da participação do PIB do Amazonas em relação ao PIB da região norte do Brasil. E mais, no final do mandato de 2002, o Amazonas tinha 1,56% da população nacional e participava com 2,50% do PIB brasileiro, IPA Data. De forma incompreensível, essas políticas não tiveram sua sequência como prioridade. O resultado disso castiga o Estado, especialmente a população do interior. Um exemplo é a queda na participação do PIB do Amazonas na formação do PIB Brasil. Após superar 2,50% em 2002, vemos queda vertiginosa e, atualmente, mais de 20 anos depois, a participação é de apenas 1,47% do PIB Brasil, um grande retrocesso, enquanto a participação na população é de 2,02%. Nesse período, as perdas para o Estado somaram 23 bilhões de dólares por ano. É igualmente importante analisar o PIN sobre outro aspecto. Os insumos totais no período de 10 anos, correspondente entre 1991 e 2000, ou no intervalo de 20 anos, entre 1991 e 2010, somavam de 50,14% a 50,72% do faturamento, respectivamente, e atualmente representam de 56% a 57% do que é faturado. É preciso investigar as causas dessa expressiva diferença, que representa nada menos que 2,57 bilhões de dólares, que anualmente deixaram de circular dentro do Estado. Também num período de 10 anos, de 1991 a 2000, os insumos importados corresponderam a 23,38% do faturamento, e hoje essa participação chega a 36,60%, diferença de 5,48 bilhões de dólares importados a mais por ano. Por outro lado, em 24 anos, de 1991 a 2014, em média, o custo de pessoal, calculado pela soma de salários, encargos e benefícios sociais, caiu de quase 6% para atualmente responder por menos de 5% do faturamento. Essa diferença significa uma redução da massa salarial das indústrias do PIN de cerca de 450 milhões de dólares por ano. Esses números sugerem que a redução do valor adicionado dentro do Estado e a queda do grau de industrialização local merecem investigação urgente, rigorosa e isenta, em razão de suas consequências desastrosas para a economia e para a população do Estado. O deletério quadro atual precisa ser revertido com urgência. O esforço para isso poderia começar pela alteração da legislação sobre o FTI, de modo a fazer com que volte a ser respeitada a sua concepção original, que previa investimentos no interior com vedação expressa de utilização para custeio. Seria necessário ainda o efetivo cumprimento do que determina a Constituição Estadual, no artigo 157, caput e parágrafos 6º e 7º, pelos quais os investimentos no interior devem ser no mínimo iguais ou superiores à participação da população local na população estadual, ou seja, no mínimo 46,6% do investimento total anual. Outro caminho saudável, positivo, seria auditar os benefícios concedidos às indústrias atualmente instaladas no PIN e elaborar nova legislação estadual de incentivos fiscais de modo a expandir a matriz econômica, abrigando novos setores econômicos, petróleo, gás, fertilizantes, etc., e aumentar o valor adicionado dentro do Estado. Esse valor, que já superou, ou após já ter superado, os 32% do faturamento, caiu e hoje é estimado em 25% a 26%, e precisa urgentemente, através de nova lei, retomar o potencial para atingir e superar os 32% do faturamento, o que significaria aumento de 28%, traduzido em 2,85 bilhões de dólares por ano a mais, segundo estimativas.
Não é demais lembrar que a legislação brasileira aplicável ao drawback exige valor adicionado mínimo entre 40% e 60% do faturamento. A lei precisa referenciar e privilegiar, com maiores incentivos, as indústrias que tiverem o maior percentual de valor adicionado local e também estabelecer valor agregado mínimo. Convém lembrar ainda de outro grande ativo do Amazonas, a floresta em pé, que propicia 3 grandes benefícios econômicos ao país e hoje mantida pelo sacrifício do povo do interior da Amazônia. A contribuição dos rios voadores para o agrobusiness brasileiro é de US$ 1 bilhão por ano, estudo do Banco Mundial. Soma-se a isso o aumento do nível pluviométrico das regiões Sudeste e Sul, que, por sua vez, eleva a capacidade de produção de energia hídrica, economizando outros bilhões por ano para o país, e ainda o crédito de carbono, disponível a ser negociado, áreas públicas considerando-se terras indígenas, parques e outros, podendo gerar mais de uma dezena de bilhões de dólares por ano. Essas proposições deveriam ser objeto de negociação direta entre o governo do Estado e o governo federal, tendo como contrapartida da União investimentos locais em petróleo, gás e fertilizantes. Existem alternativas, porém tudo depende da boa vontade e da ação estratégica do governo estadual. Há uma realidade inafastável. O prejuízo na qualidade de vida e no desenvolvimento do povo amazonense do interior do estado chegou a um ponto intolerável e desumano, não comportando mais a inação. A nenhum governante é dado o direito de decretar, por falta de visão ou por ações inadequadas, a diferenciação de classes de cidadania em função do local de nascimento ou da escolha de local para viver. Todos são cidadãos de classe única. Essa dívida com o povo do interior do Amazonas precisa ser quitada, e com urgência. Samuel Hanam é engenheiro, com especialização nas áreas de macroeconomia, administração de empresas e finanças. É empresário e foi vice-governador do Amazonas, no período de 1999 a 2002. É autor dos livros Brasil, um país à deriva, Amazônia brasileira, Preservar para viver, Responsabilidade mundial. Brasil, que país é este? Em coautoria com o professor Dr. Ives Gandra Martins, Brasil Fantástico e Brasil Vergonhoso, e A Dívida Invisível do Amazonas, em coautoria com Jorge Henrique de Freitas Pinho. Jorge Henrique de Freitas Pinho é advogado, procurador do Estado aposentado, ex-procurador-geral do Estado do Amazonas e membro da Academia de Ciências e Letras Jurídicas do Amazonas. Para saber mais, acesse samuelhanam.com.br.